Vamos para mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre núcleo. Mas antes de falar sobre núcleo, nós temos que relembrar a membrana plasmática. Qual que é a função da membrana plasmática? Controlar a entrada e saída de substâncias. É uma das funções. Do que ela é formada? Vale a pena você lembrar. Citoplasma. Qual é a função do citoplasma? Abrigar as organelas citoplasmáticas. Qual que é a única organela citoplasmática presente na célula eucarionte animal, vegetal e procarionte? São os ribossomos. Isso a gente precisa saber, porque nós vamos entrar em núcleo e posteriormente em síntese proteica. Então, primeira coisa, núcleo. Núcleo é um envoltório celular, ou seja, ele está envolvido por uma membrana chamada carioteca. Então, a carioteca envolve núcleo. O que difere os eucariontes dos procariontes? A diferença dos eucariontes para os procariontes é essa ausência e presença de carioteca. Todo eucarionte tem essa membrana chamada carioteca. Todo procarionte não tem essa membrana e o material genético fica disperso no citoplasma. Então eu preciso saber disso. Aqui nós desenhamos basicamente o núcleo. Então aqui, primeira coisa, a gente falou sobre o envoltório nuclear. É ele que delimita o núcleo. É ele que guarda todo este material genético que tem aqui, conhecido como DNA e RNA. Mas o que tem além do envoltório nuclear, também chamado de carioteca? O nucleoplasma. Então é como se ele fosse o quê? Um gel. Então ele não é algo sólido, ele é algo gelatinoso, como o citoplasma. E esse nucleoplasma forma cromatina. E a cromatina forma o quê? Os cromossomos. Vou aqui pegar um giz rapidinho para você entender. O que acontece aqui? Forma cromossomos. Que cromossomos são esses? Nós temos 46 cromossomos. Cromossomos basicamente desenhado dessa forma, mais ou menos assim. Esse é um cromossomo, vamos dizer assim. Estes cromossomos são 46. 23 cromossomos masculinos, que o homem dá para o feto, e 23 cromossomos femininos. Ao todo, nós temos 46 cromossomos. XX é menina, XY é menino. Já expliquei em outras aulas, já conversamos sobre isso, que quem escolhe sempre o feto de um bebê é o macho. Por que é o macho? Porque a mulher é XX, o homem é XY. A mulher só pode doar X, o homem doou X, vai nascer uma menina. Se o homem doar Y, vai nascer um menino. Então aqui nós temos esses 46 cromossomos. E a gente tem algumas síndromes relacionadas a esse erro aqui nessa formação da cromatina. Então, qual é a função da cromatina? Formar cromossomos. Nós temos aqui o nucleolo. Está bem central dentro do núcleo. Grande quantidade de RNA e proteínas. RNA, ácido ribonucleico. E qual é a função do nucleolo? Formar subunidades. Subunidades para quê? Subunidades ribossômicas. Para quê? Porque após formar, sai deste núcleo e vai para o citoplasma formar ribossomos. Então o que acontece? Qual é a função do nucleolo? Formar subunidades ribossômicas. Formou, ele sai do núcleo através dos poros. É esse poro que liga o núcleo ao citoplasma. Ele sai do núcleo através dos poros e vai formar ribossomos onde? No citoplasma. E qual que seria a função dos ribossomos no citoplasma? Síntese proteica, que é o tema da nossa próxima aula. Mas agora eu vou colocar um quadro para você falando das funções deste núcleo. Falado anteriormente, nós vamos fazer duas atividades, mas antes quero colocar coisas importantes para você, tá? Lembrando que PISM sempre tem questão aberta. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Qualquer coisa que você lembre da nossa aula, é importante você colocar lá, desde claro, seja coerente. Então, qual seria a função do núcleo, aquele desenho anterior da nossa aula? Só está presente em células eucarióticas. Não existe nas células procariontes. Bactéria não tem núcleo. Controle das atividades celulares. Ou seja, que controle das atividades celulares são essas? A quantidade de proteínas formadas. Quem controla a quantidade de proteínas formada pelos ribossomos é o núcleo. Transmissão das características. Todo mundo já ouviu falar em teste de DNA.
transmissão das características. A partir do momento que exista o núcleo, você consegue transmitir as características ou pegar essas características da pessoa. Então, quando se forma um ser com 23 cromossomos do macho e 23 cromossomos da fêmea, é um ser com 46 cromossomos. Esse ser com 46 cromossomos passa a ter o DNA daquele macho e da fêmea que a formou. Então, o exame de DNA é o quê? É a característica, transmissão das características. Lembrando que o sangue e o esperma são o que tem mais características do DNA quando se vai fazer exame, tá? Então, o núcleo tem como principal função a transmissão das características hereditárias, tá? Duplicação do DNA. Isso nós vamos aprender na próxima aula, porque isso está relacionado à síntese proteica. Mas é no núcleo que acontece a duplicação do DNA. Coisas importantes aqui, duas coisas importantes que podem cair como exceção na sua prova do PISM. Células anucleadas. Tem uma célula que não tem núcleo, tá? Principalmente depois que ela amadurece. São as nossas hemácias. Quando você vai fazer exame de sangue, você tem uma parte do exame que chama eritrócito. E o que acontece? Esse eritrócito, que são as nossas hemácias sanguíneas, não tem núcleo, são anucleadas. Então eu não posso esquecer disso, tá? Perguntou na sua prova, caiu na sua prova, qual parte do corpo, alguma coisa sobre núcleo que não tem núcleo, são as nossas hemácias. Tecido muscular estriado esquelético. Então eu tenho o nosso tecido muscular estriado esquelético. Esse tecido são os nossos músculos. Eles têm 2 núcleos. Na junção dele tem a formação de 2 núcleos. Então, é claro, o mesmo material genético, a mesma composição química, mas são 2 núcleos. Então, curiosidades. Eu tenho as hemácias que são anucleadas e eu tenho o tecido muscular estriado esquelético com 2 núcleos. Vamos fazer 2 exercícios aqui. Uma caiu lá na Cesgrães Rio, vestibular do Rio de Janeiro. Dos constituintes celulares, qual está presente nos eucariontes e difere dos procariontes? Então, o que tem nos eucariontes que não tem nos procariontes? DNA tem nos eucariontes e nos procariontes? Sim. Só que nos eucariontes está no núcleo, nos procariontes está no citoplasma. Ribossomo, qual é a única organela presente em todos os dois? A única organela presente na célula eucarionte e procarionte são os ribossomos. RNA presente nos dois. Seu material genético tem DNA e tem RNA. Então, só pode ser envoltório celular. Células eucariontes têm envoltório celular. Conhecido como? Vou deixar para você na próxima aula, tá? Agora, eu vou fazer essa questão aqui, que é questão aberta, porque PIS me cobra questão aberta. Onde são formados os cromossomos? Nós não falamos de cromossomos agora há pouco? Onde que ele é formado? No núcleo. Mas qual parte do núcleo? Ó, onde são formados os cromossomos? Cromatina. Então, não esqueça disso, tá? Então é isso. Na próxima aula, faça suas atividades.